Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente para compartilhar com vocês uma história também que aconteceu com a gente, que eu acho que ajuda pessoas que têm vontade de também montar seu próprio negócio e tem medo. Então vou resumir rápido aqui para o vídeo não ficar muito grande, uma coisa que aconteceu com a gente, que quando a gente foi começar o nosso negócio, né, eu trabalhava na fábrica, meu irmão era consultor de supermercado e a gente largou nossos empregos e acreditando no nosso potencial, acreditando que a gente ia conseguir fazer nossa empresa, a gente partiu para esse ramo do empreendedorismo. E a minha mãe emprestou um dinheiro pra gente, né, para começar, que a gente não tinha, e esse dinheiro eu tive que ser fiador do meu irmão na imobiliária, porque a gente não estava conseguindo fiador, conseguiu um, e também é uma longa história também que é super legal, a história do nosso fiador, mas no final das contas eu acabei sendo também, então a gente usou a parte do dinheiro que a minha mãe tinha emprestado para eu arrumar as documentação da casa, para eu ser fiador do meu irmão, para dar certo a gente alugar o imóvel. E aí eu lembro naquela época que a gente, quando alugou o imóvel, o primeiro aluguel era R$ 1.200, né, a primeira parcela que a gente tinha que pagar. E a moça da imobiliária deu um prazo pra gente de 3 meses pra gente começar a pagar o aluguel. Então, eu e meu irmão começou, a gente não era só esse dinheiro, tinha sobrado R$ 600 pra gente comprar as coisas. A gente pegou um saco velho que a gente tinha lá em casa, umas manoplas, um rádio que a gente tinha lá, uma caixa de som para começar, e também um computador para colocar na recepção. E assim, usado, e a gente comprou um tatame com 30 placas usado para a gente começar o nosso negócio. E isso a gente deu início. Aí a gente conseguiu alugar o ponto, começamos, e aí nessa parte que entra no acreditar, né, pessoal? Porque assim, a gente acreditava tanto no negócio que a gente fez uma parcela que ia pagar o aluguel de R$ 1.200, e eu nunca tinha ganhado R$ 1.200 na minha vida. Eu trabalhava em fábrica, ganhava 600 e pouco, um pouco mais de R$ 600. O meu irmão também, acho que ganhava mais ou menos nessa faixa etária, nessa faixa de valor. E aí a gente começou. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava lá, nas primeiras semanas que a gente não tinha dinheiro para fazer propaganda, não tinha banner para mostrar que era uma academia de Muay Thai lá, e a gente ficava muito com o pensamento, lá tinha uma sacada, e a gente ficava muito trabalhando a mente, acreditando no nosso negócio, visualizando as pessoas entrando ali. Então a gente acredita muito nisso, e então a gente estava ali pensando, não, a gente vai tudo dar certo, a gente vai ter o dinheiro para pagar o primeiro aluguel. E aí o que aconteceu nesse dia? Aí teve esse dia que a gente tinha só R$ 5 para comer, né, nesse dia, porque a minha mãe que ficou fazendo a compra de casa e meu irmão ficou lá na academia para poder começar o negócio, e a minha mãe bancando a casa, porque a gente tinha saído dos nossos trabalhos e dedicou o tempo todo só lá na montagem da empresa e dedicado só ali, nesse momento, né, para não tinha volta mais. E aí a gente começou, e aí eu me lembro, não tinha banner, não tinha nada para divulgação, a gente só chegou, entrou com as coisas nossas ali, igual eu falei para vocês, né, que a gente tinha pegado em casa, as coisas que a gente já usava, e só comprou o tatame que era usado. E aí a gente começou. Aí eu me lembro nesse dia que a gente tinha R$ 5 para comer, e aí eu fui almoçar, eu peguei R$ 5, fui ali no Toninho, comprei um pão lá, comprei mortadela, e ainda sobrou umas moedas, a gente comprou um salgado. E aí a gente foi, comeu, esse era o nosso almoço, e a gente ia ficar até 9h30 da noite para chegar em casa e depois a gente jantar lá, né, que a minha mãe ia fazer pra gente e tudo. E aí nesse dia a gente comeu, almoçou, beleza, e sempre agradecendo, sempre acreditando, né? E aí nesse dia apareceu um senhor lá com seus filhos e sobrinhos e falou: o que é aqui? O que vocês montaram? A gente falou para ele que montou uma academia de Muay Thai, que a gente fazia uma semana que estava ali e tal. E aí ele: tá bom, vou deixar meus filhos aqui e deixar eles fazer aula experimental, e depois vou ver se eles gostam, a gente fecha a matrícula.
Falou, tudo bem, beleza, tá bom. Aí a gente começou, deu aula para eles, foram os nossos primeiros alunos. E aí beleza, e aí nesse dia a gente só tinha almoçado e já eram umas 4:30 da tarde quando esse senhor chegou. E aí ele falou tudo isso, deixou os filhos dele e foi. E a gente ia só jantar lá em casa, né, 9:30 da noite. A gente já estava com fome, eu não tinha dinheiro mais para comer, né, já tinha gastado os R$5 que a gente tinha. E aí ele chegou depois, a gente acabou, deu aula, tudo. Aí os filhos deles ficou esperando ele voltar. E quando ele voltou, ele chegou com uma sacola de salgado, uma sacola de suco, e chegou e entregou pra gente e falou assim que tinha trazido pra gente, pra mim e pro meu irmão, assim. Aí eu perguntei, nossa, muito obrigado, nossa, valeu mesmo. E aí ele falou assim, então amanhã eu volto pra fazer a matrícula dos meninos, tá bom? Eu falei, tudo bem, muito obrigado. Ele saiu. E aí eu olhei pro meu irmão e falei, caramba, olha só que legal, assim, como é que ele sabia, como é que, olha só pra vocês verem como é que é a força do universo e quando você acredita. E aí depois desse dia a gente comeu, ele salvou a gente nessa tarde, porque a gente já estava com fome, não tinha dinheiro mais para comer naquele momento. E aí ele chegou com esse salgado, com isso tudo, foi sensacional pra gente. E a partir daquele momento a gente nunca mais ficou sem nenhum aluno. Até hoje a gente depois daquele dia, assim, eu nunca esqueço, porque foi emocionante pra gente, porque a partir daquele momento, assim, só começou a entrar aluno, e a gente começou a crescer, investir na empresa, e estamos firmes até hoje. E ele chama o Dr. Abold, e depois eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, porque ele veio, os filhos deles fizeram personagens com a gente. E aí eu tive a oportunidade de falar isso pra ele e aí perguntar, né, o que passou na cabeça dele naquele momento. Ele falou que estava lá comprando umas coisas e lembrou na gente, falou assim, vou levar isso pros meninos lá. Então olha pra você ver, se você acredita fortemente que você vai conseguir realizar o que você quer, não tenha dúvida que o universo, o planeta vai falar sim pra você. Então se você tem força de vontade, põe em ação o seu plano, que vai dar certo, sempre vai dar certo. Basta você querer, acreditar em primeiro lugar, que tudo acontece ao seu favor. Pode acontecer várias coisas difíceis, vários problemas, mas não é problema, é oportunidade de crescimento. Nunca esqueça isso, porque isso serviu para mim, é um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu nunca mais vou esquecer disso. E eu estou compartilhando aqui com vocês, que sirva também de aprendizado para vocês, que para mim valeu muito, eu uso isso até hoje. Então quando eu vou fazer alguma coisa, eu acredito, no começo eu também tive medo, mas chegou no dia de pagar o aluguel, eu tinha lá uns R$1.200, tinha até mais, tinha R$1.500, ainda sobrou R$300 pra gente investir na academia. E depois desse dia a gente foi só aumentando a nossa receita, foi só aumentando, e estamos aqui hoje, tá tudo certo e estamos crescendo, sempre com a mentalidade no crescimento, a mentalidade sempre acreditando nas coisas que a gente propõe a fazer, que sempre o universo vai dizer sim. Beleza? Um abraço.